Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia, da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a primeira leitura que nós ouvimos nos garante que Salomão, ele não resiste à tentação da idolatria. Deixou-se levar pelas mulheres com as quais ele havia contraído matrimônio, e ele foi conduzido ao engano, ao erro. Mas Salomão teve a coragem de fazer o mau uso da sua liberdade. Não foi simplesmente conduzido sem consentimento ou sem conhecimento de causa. Perante a infidelidade de seus filhos, Deus, ele permanece fiel. E depois, na sequência, nós vamos perceber as consequências da infidelidade de Salomão. Ele que havia construído o templo para que a glória de Deus habitasse, agora está construindo um santuário para os pagãos. A palavra de Deus não esconde, nem defende o pecado de Salomão, como não escondeu e não defendeu o pecado de seu pai Davi, sobretudo quando Davi teve a coragem de tornar-se um homicida. E a palavra de Deus também não esconde que Jesus está num território pagão. E nesse território pagão, Jesus, ele se depara com uma mulher pagã, que era considerada impura, e que agora, a partir do acontecimento que nós ouvimos no Evangelho, ela pode participar da salvação, da redenção que vem de Deus. Porque em seu coração havia um espaço, em seu coração existia o lugar onde ela queria relacionar-se com Deus. A mulher, na primeira leitura, é acusada de perverter o coração do homem, de afastá-lo de Deus. Mas esta mulher do Evangelho suplica ao Senhor pela sua filha. E Jesus Cristo, ele é invocado como Senhor. Senhor era a invocação cristã
dirigida a nosso Senhor Jesus Cristo após a ressurreição. Então ela já olha para Jesus como aquele que de fato ressuscitaria. Ele já vivia como ressuscitado. E essa mulher percebe então que Jesus Cristo, ele, a partir do diálogo, a mulher foi reivindicando aquilo a que ela não tinha direito, porque era pagã. E Jesus, a partir do diálogo, ele inaugura, ele antecipa, por meio de um gesto de salvação, a missão também para os pagãos. A primeira pergunta que nós temos que nos fazer diante dessas leituras: o que eu sou capaz de inaugurar com os meus gestos? O que eu antecipo com a minha palavra? O que eu e você estamos antecipando com as nossas atitudes? O que nós inauguramos no coração das pessoas quando nós falamos? O que nós inauguramos no nosso coração quando nós pensamos? E Jesus Cristo vai revelar então a verdade ao coração dessa mulher. A salvação, ela é universal. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele se pergunta: a nossa infidelidade é capaz de destruir a fidelidade de Deus? E Paulo responde: a nossa infidelidade é incapaz de destruir a fidelidade de Deus. Mesmo quando nós somos infiéis, não estou motivando aqui a infidelidade, mas mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Porque Deus não pode ser aquilo que Ele é e deixar de ser em outro momento. Deus é um ser constante, por isso Deus é fiel sempre. E Paulo vai responder: em Deus não há mentira, Deus é verdadeiro. Mas não somente verdadeiro, Deus é a própria verdade. Deus é a própria verdade, nele não há falsidade, nem engano à semelhança daquilo que aconteceu a Salomão. Deus é verdadeiro e não é como os homens, que são mentirosos. Nele não há trevas. E ao revelar a verdade ao coração dessa mulher, Jesus também nos chama à nossa verdade. Continuando a homilia que o Padre Roger fez ontem à noite, essa capacidade que Deus tem, com o gesto e com a palavra, de inaugurar no coração da pessoa um processo no qual ela não tem o direito de ser outra coisa a não ser aquilo que ela é. E ao revelar a verdade ao coração dessa mulher, o que nós podemos aprender? Nós não conhecemos a verdade se não nos conformarmos a ela. E essa verdade que tem nome, Jesus Cristo disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos ser verdadeiros interiormente, descobrir a verdade sobre nós mesmos, antes de manifestar o desejo de conhecer as coisas, de conhecer as pessoas que estão fora de nós. Conhece-te a ti mesmo, antes de querer conhecer as coisas que estão fora de você, que não podem fazer, que não têm a força de te levar a um erro na sua liberdade sem que você permita. Essa verdade que foi revelada ao coração dessa mulher também foi procurada por Pilatos. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Mas muitos de nós também nos perguntamos acerca da verdade, mas sem querer conhecê-la. Existem verdades sobre Deus que nos incomodam. Por exemplo, quando disse:
Jesus no Evangelho: sede misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como é difícil ser misericordioso. Muitas vezes nós procuramos a verdade onde a verdade não se deixa encontrar, essa verdade com V maiúsculo. Pilatos perguntava: o que é? O que é a verdade? E depois dessa pergunta, ele teve a coragem de permitir que crucificassem a verdade. Qual é a verdade que você está crucificando dentro do seu coração? Qual é a verdade que você está crucificando, matando, sem ter a consciência de que é a sua verdade? E Jesus Cristo, Ele tem a resposta satisfatória. Ele é a resposta satisfatória. E porque nós não conhecemos essa verdade que é Jesus Cristo, nós perdemos o desejo de viver de acordo com ela. E por não vivermos de acordo com ela, ninguém é feliz longe de Deus. Quando nós tomamos um caminho, uma via distante de Deus, nós nos tornamos infelizes. E Deus, Ele não procede, aqui é Santo Agostinho falando sobre o salmo que nós ouvimos, Deus não procede como a infidelidade deles. Jesus Cristo é este que, como o salmista disse, misturou-se então com os pagãos, sem tornar-se pagão, sem deixar de ser. Misturou-se com os pagãos, sem deixar de ser. Que a liturgia de hoje nos ajude a olhar para dentro do nosso coração e a perceber que Deus, Ele se mistura com as áreas paganizadas que nós carregamos dentro de nós, sem se deixar tornar pagão. Que Deus revele ao seu coração as áreas paganizadas. Bem-aventurados os puros de coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.